Tá me escutando, ô Aninha? Você não tá me escutando? Vocês estão me escutando, pessoal? Só confere para mim, por favor. Vocês podem dar ok se vocês estiverem escutando? Beleza, obrigado, Fernanda. Gente, só esperar o meu convidado, o João. E Opa! aí, agora deu. Tava com a câmera traseira, não sei por quê. Vocês estão me ouvindo? Eu não tava te ouvindo, agora eu tô. Ó, de novo, não tô te ouvindo. Deixa eu ver se eu aumento o som aqui. Tchau. Thiago, não tô te ouvindo. Tá me escutando agora? Foi, foi. Vocês estão me ouvindo? Tá me escutando agora? Sim. Só que a tela tá preta, mas eu tirei o fone aqui, então beleza. Eu tô te vendo, Thiago. João, eu não tô te vendo. Acho que a câmera tá ao contrário aí, não tá não? Cara, eu vou sair aqui. Peraí. Então, pessoal, problemas técnicos, né? De vez em quando a tecnologia prega peças na gente, mas aguardem um minutinho para o João entrar de novo. O nosso tema da nossa live é Quantify Self, é autoconhecimento por dados. Então, vai ser um tema bem interessante nesse momento que nós estamos vivendo, em que cada dado do seu corpo é extremamente importante. Foi, João? Tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Beleza, estou escutando também. Beleza, agora sim. Eu não vou usar o fone para não atrapalhar. Para não atrapalhar o esquema. Perfeito, muito bom. Tava adiantando um pouquinho do tema de hoje, né? Quantify Self, autoconhecimento por dados. Uhum. E, e aí, de praxe, eu vou me apresentar, você se apresenta e a gente já toca o barco aqui, porque o tema hoje é grande. Eu até fiz uma lista Não, aqui muita coisa. de formas de autoconhecimento por dados, achei interessante. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Pereira, sou educador físico, biohacker, sou business partner de uma startup que chama Suridata, que é a análise para plano de saúde, e há algum tempo já vem falando sobre o conceito biohack, otimização da saúde, vem fazendo alguns movimentos aqui, grupos de WhatsApp, muito conteúdo nessa linha, e agora eu estou aqui recebendo o convite do João, estamos junto aí, João, para a gente poder falar sobre Quantify Self, que é autoconhecimento por dados. Muito legal. Esse tema basicamente é parte daquela premissa, né? O que não pode ser medido não pode ser melhorado. Acho que essa é a essência assim, Exato. da live, né? A gente vai falar muito sobre Sim. isso. Mas, bem, eu sou o João, Peter Brook. sou médico biohacker, né? Assim como o Thiago, a gente se conheceu pelo biohacking, que é basicamente a gente otimizar a própria biologia através das mudanças que a gente faz dentro Sim, e fora de nós mesmos, né? Mas basicamente exato. isso, o quantify itself, né, que é quantificar você mesmo, a essência é essa. Sim. Se a gente quer melhorar, a gente tem que medir, né? Então tudo aquilo que é medível, que é mensurável, né, na nossa biologia, a gente tem que tentar ter esses dados para a gente saber se está melhorando ou não, né, para não ficar só no achismo. Com certeza, é os chamados KPIs, né? Na administração é o KPI, na empresa, né? Mas nós, seres humanos, temos os nossos próprios KPIs e eu digo até mais, viu, João? Assim, aproveitando já, iniciando essa conversa, depois que eu comecei a atuar junto com o pessoal da Suridata, eu comecei a fazer a seguinte associação, eu queria que você colocasse a sua opinião. Muitas pessoas falam que eu comecei a ver que existe uma relação muito forte de input e output, de entrada e saída nossa, Uhum. em que qualquer dado que o seu corpo recebe dado, por exemplo, faz uma atividade física, um dado bom,
vai dormir, um dado bom. Aí você sofre uma desilusão amorosa, uma questão emocional pesada, dado ruim. Então, assim, pela Suridata, eu comecei a ver muitas pessoas começam com pequenos hábitos, que são pequenos dados, que ao final, lá na frente, às vezes o cara começa suprimindo a emoção dele, suprimindo a pressão no trabalho, aí daqui a pouco tá com estresse alto, daqui a pouco cortisol, e aí quando o cara vai ver, tá tendo um infarto. Aí tá lá, porque tem a linha médica, né? Acho que você entende até mais que eu. Existe uma linha médica de pronto-socorro, consulta. Então, por exemplo, quando um cara sai da linha, não estou normal, vou me consultar preventivamente, ele já corta uma linha de dados ali. Então, ele já vai com uma solução. Quando ele não faz isso, ele evita, ele já pula para um outro. E o custo para uma empresa, para o hospital, é altíssimo. Porque às vezes o cara ele sai lá do atendimento primário, tipo obesidade, hipertensão, e já vai direto para o infarto. Então, tipo, o custo, não só para o plano de saúde, mas para a empresa em geral, é altíssimo. Então, existe, na minha opinião, uma linha de dados. Só que aí a gente não consegue pegar isso tudo. Eu queria que você... O que você acha disso? Você acha que faz sentido? É isso mesmo. Quando a gente fala de medir o próprio corpo, né? Dentro dessa linha, o que a gente quer melhorar, a gente tem que medir, né? Geralmente a gente pega Sim. pessoas doentes já. Então, se é um diabético, você vai começar a monitorar a insulina, a glicose em jejum, a hemoglobina glicada. Se é um hipertenso, você começa a mensurar a pressão, né? E com base naquilo você aumenta a dose do medicamento, faz outra coisa. Mas é o que você falou, Sim. é muito mais barato você conseguir intervir no começo do que esperar a pessoa ter um infarto e ter que ficar no CTI e etc. Então, por isso que é muito importante a gente conseguir medir tudo que for mensurável no nosso corpo. Quando a gente fala em mensurar, a gente pensa, né? Pressão, a gente pensa em exame de sangue, frequência cardíaca no máximo. Mas existem muitos outros dados, né? Que a gente consegue mensurar também, que são importantes mensurar e que a gente deixa um pouco negligenciado. Qualidade do sono é um deles, né? Você falou sobre estresse, e o estresse levar a um infarto. Tem um dado no mundo inteiro que sempre que o horário de verão acaba, ou seja, o relógio adianta uma hora, a pessoa dorme uma hora menos, os infartos aumentam, os acidentes de trânsito aumentam. Por quê? Eram pessoas que já estavam ali no limite do sono, já estavam dormindo o mínimo possível, e daí dorme uma hora menos ainda, e daí por causa disso ela vai ter um infarto, um acidente de trânsito. E daí na segunda, terça, quarta, o infarto sobe. Daí depois, na quinta-feira, o infarto já volta ao normal. Por causa de uma coisa pequena, a pessoa dormiu menos, ficou mais estressada, infartou mais. Por isso que é importante a gente ter um pouco dessa noção. Como que foi a qualidade do meu sono? Se eu não dormir bem, será que vale a pena eu ir na academia e fazer aquele exercício intenso que eu ia fazer? Ou não vale a pena eu mudar um pouco a minha ficha, né, pensando nisso? Se eu não dormir bem, vale a pena eu ficar forçando, tentar aprender alguma coisa, tentar estudar? E tudo isso a gente consegue saber quando a gente começa a quantificar esses dados, né, do nosso corpo. Mas aí tem várias tecnologias para fazer isso, né? Eu dei o exemplo do sono, mas eu sei que nessa parte de dispositivos, tecnologia, você está bem por dentro assim, do que existe, né? Pois é, cara, tem bastante tecnologias, até porque o próprio conceito biohacking trouxe um pouco dessa questão da tecnologia, porque hoje é muito fácil, né? Hoje é muito fácil você fazer rastreamento, acompanhar seus dados, tem o Wearable, tem... Poxa, no meu tempo, quando eu estudava Educação Física em Viçosa, eu ainda tenho até hoje aqui um monitor cardíaco, que é o antigo, mas hoje você pega um Wearable, que é aquele reloginho, bend, já pega tudo, pressão arterial, oxidação celular, você consegue pegar, celular não, desculpa, sanguínea. Saturação. Oxidação sanguínea. Então você tem saturação sanguínea. Então você tem vários dados em pequenos dispositivos. Agora, claro que o Quantify Self, a ideia de se monitorar seus dados, não é algo novo. O próprio Benjamin Franklin já meio que, tipo, ele já selecionou 13 habilidades lá em um dos livros que ele escreveu, habilidades pessoais. Então, assim, já há esse desejo humano de monitorar, de gerenciar. Assim, claro que a gente vê a administração
como empresa, mas as pessoas precisam começar a ver o corpo, a mente, como algo a ser gerenciado, sabe? E você pensar que, igual a gente está conversando aqui, poxa, você está no nível de estresse alto, ao invés de você dar uma parada, você está ansioso, está com um nível de estresse alto, em vez de você dar uma parada, você abre o celular, você abre rede social, você... não tem como o seu corpo dar aquela parada. Então você tem que também entender a importância dessa conexão, desse dado que você está colocando. É igual um notebook, você não coloca... O seu notebook é 220. Aí, não, desculpa, seu notebook é 110. Aí você vai colocar uma de 220? Pô, vai queimar o notebook. Então, a lógica para a gente não é muito diferente disso. E tem vários autores que defendem isso. E a parte da tecnologia, poxa, a gente, só por alto aqui, em termos de dispositivos, você pode medir sono, glicose. Hoje já é possível você medir até as ondas cerebrais, você consegue medir até mesmo a cetona no sangue, cara. Então, por exemplo, quando eu estudei educação física lá em 2007, 2008, a gente não conseguia medir isso com uma facilidade tão grande. Era uns trambolhos, não sei se você passou esse período, mas era muito trambolho. Hoje em dia você pega um dispositivo pequeno, você já consegue a composição corporal, microbioma, a gente já chegou nesse nível. A gente está chegando num ponto em que muitos dados do nosso corpo que hoje são quantificáveis, né, mas que é muito difícil, a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira extremamente simples, né? Por exemplo, eu usava um monitor contínuo de glicose, que é um negocinho que eu colava aqui no meu braço. Ele tinha uma agulha de borracha, uma agulha fininha. Essa agulha ficava aqui na pele mesmo, nem chegava no músculo. Ela tinha milímetros. E constantemente estava medindo a minha glicose. E se eu quisesse saber como estava a minha glicose naquele momento, eu pegava o celular, encostava o celular, por NFC, o dispositivo já mandava e tinha o dado ali, a curva de glicose minha. É um dispositivo essencial para quem é diabético, principalmente diabético tipo 1, né, que usa insulina. É um dispositivo que ainda é caro, mas já está muito mais barato que ele já foi um dia. E ele te dá uma informação assim, ótima sobre como está a sua glicose ao longo do dia. E a glicose não é só a questão de jejum, não é só a questão se você comeu ou não. A glicemia sua, ela mostra outros hormônios ali do corpo, principalmente o cortisol. Né? Então, se você tem pico de cortisol, você vai ter um pico de glicose. Muito interessante. Eu punha aqui o dispositivo e ia fazer uma atividade física. A atividade física também dá um pico de cortisol. A glicose minha subia na hora, mesmo eu estando em jejum, né? Por causa de gliconeogênese e tudo isso. Então, esse é só um exemplo. Agora, imagine se tivesse um dispositivo igual esse, que além de glicose, ele medisse uma série de outros parâmetros, né? Mede a glicose, mede como estão seus hormônios, como que o hormônio flutua ao longo do dia. Isso é uma coisa muito importante que os exames de sangue não pegam, né? Geralmente o exame de sangue, você mede ali quanto que está, sei lá, sua tireoide, sua testosterona de manhã, que é geralmente quando a gente faz o exame. Mas são hormônios que eles têm uma variabilidade dentro do nosso ritmo circadiano e muda totalmente. Se você medir a testosterona à tarde, vai estar outro valor, né? Então, a partir do momento que a gente tiver esses dispositivos que vão pegar essas informações do nosso sangue, por exemplo, a gente vai começar a ter um potencial de entender o nosso corpo melhor, entender nossa individualidade. Entender a fisiologia humana a gente entende. Só que cada ser humano é diferente, né? A gente trata todos como se fossem iguais, mas cada um tem suas peculiaridades ali de hormônios, de expressão gênica. E individualidade. Então, cada um tendo essa questão de conseguir medir, né? E com o avanço da inteligência artificial, da Big Data, com o tempo, essa informação sua ali, o celular já vai ler, né? O outro dispositivo já vai traduzir aquilo, já vai jogar ali num algoritmo de inteligência artificial, aquilo vai começar a aprender o que é melhor para você e ele vai começar a te dar alertas. O seu cortisol está um pouco acima da média, a última vez que isso aconteceu, você não dormiu bem. E daí começa a fazer essas associações, né? E é uma coisa que fica, assim, é coisa para os próximos 10 anos, mas a gente vai ter um nível de entendimento em tempo real do nosso corpo que nenhum médico do mundo nunca teve, né? O melhor médico do mundo, se você for hoje, ele não vai conseguir fazer o que um dispositivo que você vai... Não é um chip, é um negócio que você cola na pele. E ele faz esse tipo de leitura, né? Isso para não falar de outros que você falou, de relógio, de anel, que mede temperatura, frequência cardíaca, tudo isso, que também dá para
juntar todos esses dados ali numa big data, numa inteligência artificial e descobrir o que é melhor, né? Não, com certeza. Isso aí, inclusive você deve ter lido o livro do Yuval Noah, Homo Deus, com certeza. Se não, você já está dando spoiler bastante do livro, que é a brincadeira que se faz muito no livro e discute muito, é esse passo a passo Homo Deus, porque que nem você falou, a gente vai ter em tempo real, que nem a gente olha hoje as várias lives que estão tendo em tempo real, a gente vai ser em tempo real com o nosso corpo, e vai ficar uma coisa tão banal de destruir célula cancerígena. Então, assim, vai ter. Eu acredito que isso já está caminhando. Aí entra em, talvez num outro tema para lá, de transhumanismo, singularidade. Realmente a gente está dando grande espaço para isso. Vejo, eu até uma crítica que eu faço, acho que as pessoas precisam se hackear mais, eu acho que as pessoas precisam se entender Todo mais, mundo. entender que a gente tem, como o próprio Val fala, que eu uso muito, algoritmos orgânicos. Nós somos algoritmo orgânico, a gente tem um ser da selva, da lei, que viveu muitos anos na lei da selva, e aí eu uso a teoria trino do cérebro, que eu gosto, mas eu sei que já tem uma atualização dentro da neurociência, mas eu gosto de trazer o seguinte ponto, assim, pela lógica lá do cérebro trino. A gente tem um cérebro primitivo, visceral, que é o instinto, né, que é aquela questão de instinto de sobrevivência, que, na minha visão, tá, João? Você, como médico, talvez você tenha uma visão um pouco diferente, mas quando eu vejo pessoas acabando com a comida no supermercado, pegando álcool em gel, aquilo ali é instinto de sobrevivência, tipo, que tá anos lá embaixo. Por isso que a supressão dessas questões emocionais, viscerais, eu acho que isso é muito prejudicial para o nosso corpo. Só que a gente não consegue ainda medir, por exemplo, medir a qualidade das emoções. Se fala muito sobre inteligência emocional, sobre a questão visceral, só que a gente ainda não consegue medir nessa eficiência tão grande, na parte mental, ondas cerebrais, frequência, sono. A gente consegue medir até a qualidade da água, a qualidade do ar, porque esses dias eu vi num artigo que eu estava lendo que o ar que você respira, tanto interno como externo, pode ser considerado parte da sua nutrição. Eu falei, putz, Uhum. caraca, como assim? Poxa, é um dado que apesar de eu ter feito educação física, estudado, eu nunca imaginei que fosse um dado tão sensível, Uhum. sabe, pro seu corpo. E porque é isso, hoje a gente vive num mundo em que se busca sim, e aí sem hipocrisia, imortalidade, felicidade e divindade, que é o que o livro do Yuval Noah já fala. O ser humano busca isso, inconscientemente ou conscientemente. Sim. E é engraçado pensar, a gente sabe mais sobre o nosso carro do que sobre o nosso corpo, né? Se você entra num carro, hoje todos os carros têm um computador de bordo ali que te dá informações. E se Sim, você ligar um aparelhinho ali, eu não sei como funciona, mas você liga um dispositivo no carro que ele joga todos os dados para o seu celular, isso existe. Então, assim, tudo que a gente tem, tudo que a gente faz é medível, né? É mensurável. E por que o nosso corpo não sim, seria? Que é a nossa principal máquina, né? Nossa principal ferramenta. Então, eu acho que é nesse caminho que a gente tem que ir. E o biohacking, né? Usar os dispositivos, seja um dispositivo para medir a glicose ou para medir outros marcadores, seja um relógio, uma pulseira que mede a qualidade do seu sono, que mede quantos passos você deu, que mede a sua frequência cardíaca, seja um anel, qualquer tipo de dispositivo, qualquer ferramenta que a gente tem para mensurar os nossos dados é para todo mundo. Eu acho que não era para ser uma coisa só de nerd, só de biohack. É uma coisa sim, que a gente leva essa mensagem, né? A gente acha que todo mundo deveria ser seu próprio biohacker, né? Eu falo ser seu próprio médico porque eu isso. sou médico também, mas todo mundo deveria ser um biohacker porque, primeiro, que a pessoa vai ser muito mais feliz, vai ser muito mais saudável, ela vai ter muito menos doença, porque à medida que ela começa a fazer esse biohacking, ela já começa a atuar de uma forma preventiva, ela já começa a se antecipar às patologias, então ela não vai esperar ter uma doença grave para ir para um CTI, que é o que está quebrando o sistema de saúde hoje, né? No Brasil, que é SUS, nos Estados Unidos, que é privada, onde quer que for, a saúde está ficando cada vez mais cara, porque a população está ficando cada vez mais idosa, mas um envelhecimento sem saúde. Então as pessoas estão cada vez ali Sim. mais vulneráveis. Então a gente tem que atuar muito, muito na prevenção, né? Esses dias, esses dias não, tem alguns meses, eu fui num laboratório do Márcio Tanuri, que é o médico do Flamengo,
e ele tem na casa dele um laboratório de biohacking, que eu falo. Ele nem fala sobre Sério? biohacking, ele nem deve saber esse termo, mas era um laboratório de biohacking. E lá tem uma esteira, daí tem um aparelho para fazer análise de gases, né? Você fica correndo ali. Sim. E tem o mais legal dele, que é um mini laboratório. É um aparelhinho que custa, sei lá, 200 mil reais, é caro pra caramba. Mas que ele levou pro Flamengo, é o único clube do Brasil que tem esse aparelho lá, que com uma gota de sangue, você joga isso ali no aparelho e ele já te dá uma série de dados sobre sua saúde, uma série de marcadores. Marcadores. PCR, ureia, Cara, creatinina, que legal. potássio. E lá no Flamengo eles fazem isso durante o treinamento. O atleta chega, ele tira uma gotinha de sangue, no meio do treinamento ele tira outra e no final ele tira outra. E daí você começa a ver Nossa, que legal. você começa a ver algumas coisas ali e fala, oh, peraí, por que esse atleta tá com uma gama GT alta? Daí vai ver, ele bebeu no final de semana, saiu pra festa. E daí o treino dele não rendeu tanto. Daí eles vão ver outros marcadores de frequência cardíaca, que o atleta é monitorado, né, com frequência cardíaca, com um GPS, né, Sim, eles põem um GPS nas costas, né, que chama Catapult. Não, Catapult é a sim, marca, né? sim. É um erro. Mas e daí eles veem como que tá a potência do jogador, como que tá a explosão dele no treino. E daí, se eles veem que um dia a explosão não tá tão boa, eles vão ver, mas o que aconteceu que a explosão não tá tão boa? Vai ver o exame de sangue também tá alterado. Daí o cara fala, não dormi bem, fui pra festa. Então, assim, Pois é. o que tem de tecnologia para os próximos anos, assim, que vai ficar cada vez mais acessível, cada vez Sim. mais comum, é absurdo. Mas é porque a gente entra numa questão, ô, João, que é a questão que até no livro do Yuval fala muito, a saúde é o último mercado. Saúde é o melhor mercado, ninguém quer ter menos saúde. Uhum. Todo mundo quer ter mais saúde. Só que se a gente entra nesse desafio, que, cara, desde quando eu me formei, eu já falava da ideia de revolucionar o bem-estar das pessoas. Só que, assim, na minha opinião, aí é uma opinião muito pessoal minha, até dessa questão de mensurar os dados. Nós ainda temos muito dessa parte primitiva, muito na gente. Então, a nossa programação é assim: eu chego no supermercado, eu posso saber o que eu quero comprar, mas o meu corpo vai ter aquela informação antiga do tipo, come, cara. Porque eu não sei quando você vai comer de novo, mesmo que esse dado não seja um dado real, Uhum. mas é aquela coisa assim, do instinto, sabe? Uhum. Então, eu vejo que a gente tem que explorar um pouco mais. A gente vai trazer essas tecnologias, igual você falou, pô, hoje o jogador de futebol ele não consegue. Eu trabalhei um tempo no laboratório de fisiologia humana, em Viçosa, e tinha um professor meu que trabalhava com hidratação. Então, assim, já se tinha dados na época dessa alternância de hidratação pelo lactato. Então, assim, que é um dado muito sensível de performance Uhum. física, né? Então, o que acontece? O atleta hoje, ele não consegue nem respirar, ele não consegue sair muito da linha. Se ele sair, eles vão saber. Agora, a gente precisa chegar num nível de educação também, de usar isso a meu favor, porque cara, não é fácil. Por exemplo, igual você falou, o período, subiu o cortisol, pô, beleza, por que a pessoa vai fazer doce, chocolate, pô, vou baixar, vou beber. Então, assim, é um pouco dessa questão do poder que a gente tem nas mãos, sabe? Uhum. Da questão do corpo, da questão dos dados. Se a gente consegue medir até a questão do oxigênio local, se o oxigênio é um oxigênio puro, ou mesmo a água sua não tem micromoléculas, né? Acho que é esse termo. Então, assim, só que nem você falou, a gente corre o risco, aí é uma questão filosófica, de que a gente pode virar um distrito, tipo, enquanto que o planeta aqui, depois vão ter um tipo de acesso de vida, enquanto que vai ter uma outra classe de pessoas, é o risco da casta, né? Que aí Uhum. também o Ival levanta porque igual você falou, poxa, eu posso usar um óculos de proteção, pô, barato, sei lá, 50, 60 reais, mas às vezes eu não tenho a condição, por exemplo, de fazer, se não for um aplicativo como o Sleep Cycle, eu não tenho condição, por exemplo, de fazer vários exames do sono Uhum. na clínica do responsável. Uhum. Então a gente cria um desafio aí, sabe? A ideia do biohacking, a parte bem legal é isso, é você poder hackear de forma simples, mas poder também entender o autoconhecimento seu que você está trabalhando. Sim. E
a tendência é o custo ficar cada vez mais baixo, né? Então, tem muitas tecnologias Sim, que são novas, que são muito legais e são muito caras, né? Mas a tendência mesmo é cada vez ficar mais barato. E mais democrática, né? Mais acessível para todo mundo, sim, que é o que a gente precisa. A questão que você falou dessa questão das castas, né? Sempre que a gente tem um crescimento exponencial, a diferença entre um pequeno intervalo de tempo fica muito grande, né? Quando você tem um crescimento linear, a diferença, o gap é sim, menor, mas quando você tem um exponencial, seja sim. para o que for, vai ter uma diferença muito grande, né? Então, quando você tem crescimento exponencial, um ano é muita coisa dentro do crescimento exponencial, Sim, né? A gente vê isso no nossa, coronavírus, né? Quando entra numa fase sim, exponencial ali, você perde o controle que os casos começam a dobrar a cada dia, foi uma coisa assim. Então, isso. assim, tem que, realmente, assim, tem que olhar, né? Isso daí vai ser, é como se fosse um doping, né? Esse acesso, que É, vira uma desvantagem, né? Vira uma vantagem desleal, quer dizer. Porque a gente vai ter pessoas vivendo igual o Homem dos Cavernas vivia e outras que vão estar ali super-homens, né? Super-humanos. Mas não, pois é. isso é o Não, futuro. inclusive você falou um negócio interessante, desculpa, João, mas é questão do Google. O Google já está sacando isso, a Apple já está sacando isso, já está vendo essa tendência de saúde. Tanto que o Google comprou o Fitbit. Ah, Não é à toa. Eles já viram esse negócio, eles olharam lá na frente. Eles têm dados, né, cara? exatamente. E vai ser o futuro pro nosso bem, né? Tem gente que tem umas teorias da conspiração, fala, ah, não, eu vou ficar sendo monitorado, eles vão ter acesso a meus dados, a minha saúde, mas eu só consigo ver isso daí sendo usado pro bem, por exemplo. Tem uma empresa lá nos Estados Unidos que ela monitora a sua saúde e com base nos bons parâmetros da sua saúde, ela consegue um desconto no plano de saúde para você. Então, É, qual que é? não lembro o nome. Oscar? Oscar? Acho que é IQ, Health IQ. Oscar? Não, Health IQ chama. Health IQ. Pô, Deve ter legal. outros, né, que fazem isso. Mas, enfim, a ideia é o seguinte, Sim. por que eu, que sou saudável, que como bem, que durmo bem, que estou fazendo tudo direitinho, tenho que pagar o mesmo valor de plano de saúde do que uma pessoa da mesma idade que eu, né, um homem de 30 anos, mas que é obeso, que fuma, faz tudo errado. Hoje o plano de saúde, ele vê isso. Ele vê idade, gênero, né, masculino e feminino, e se a pessoa tem um histórico de estar usando muito o sistema. E geralmente na minha idade ninguém usa muito. Mas um cara que fuma, que é obeso, que come mal, que bebe pra caramba, ele tem muito mais chance de usar o sistema de saúde num médio prazo, em 5, 10 anos, do que eu vou ter. Então, na prática, Com quem é certeza. saudável está pagando para tratar a pessoa que não é, Sim, né? Então, com certeza. essa empresa, ela usa os dados de É saúde. a sinistralidade. Sinistralidade. Exatamente, o nome é esse. E daí, quanto mais saudável você é, mais desconto, menos caro fica o seu plano de saúde, né? O que é o mais justo, né? Mas isso é uma coisa que eu acho que no Brasil, em breve, deve estar tá chegando, porque faz sentido, né? Não, não, então, inclusive eu fiz uma postagem tempos atrás no meu LinkedIn, porque assim, a Suridata, a ideia é essa, né? Uhum. É a análise de dados, porque você é um cara saudável, não tem histórico de saúde ser ruim, enquanto que outra pessoa é obesa, não faz atividade física. Então, a sinistralidade, por exemplo, talvez do mesmo hospital, vou supor que você esteja num hospital onde tem outras pessoas com o mesmo sinistro, e aí você se cuida enquanto que as outras pessoas não se cuidam. O seu sinistro vai ser maior por causa disso tudo. João, tá me escutando? Ih, gente, acho que deu uma travada. Vocês estão me escutando bem aí, né? Tranquilo? Vocês estão me escutando? Voltou aqui. João, Voltou. voltou? Então, eu estava falando, João, que é o seguinte: a sinistralidade é algo tão engraçado que eu vejo num futuro muito rápido, até pela Suridata, que, cara, a solução é muito legal. Depois, se quiser, a gente troca mais ideia pelos seus acessos aí. Mas, cara, olha que legal. A partir do momento que você cria uma trilha de dados, você sabe a sinistralidade das pessoas. O futuro para as empresas privadas é assim: quem é saudável fica, quem não é saudável sai Uhum. fora. Parece zoeira, mas não é. Um funcionário, quando ele é saudável, ele é muito mais barato. Quando ele é
emocionalmente ativo, ele faz atividade física, ele se alimenta bem. Um biohacking. Uhum. O biohacking é interessante. Um cara que é biohacker, ele é muito mais interessante para uma empresa do que não é. Porque a sinistralidade, para quem não sabe, é o sinistro de todas as pessoas que podem vir a utilizar o plano. Então, o que acontece? Às vezes tem 20 pessoas, todas saudáveis. Aí tem um que come gordura, que tem risco cardíaco. Aí o cara infartou, meu amigo. Sinistralidade, vai lá para cima, vai ser alto, porque o cara vai direto no operatório, não passa na linha de dados, entendeu? Então já vai direto. Aí o que acontece? Todo mundo paga. Então a empresa, a John Hancock, se eu não me engano, em Londres, já obrigou todos os seus segurados, podem pesquisar se vocês quiserem, isso é dado. A John Hancock já disse, quem tem seguro da John Hancock tem que usar wearable, Uhum. que eles já fizeram correlação. Quanto mais passos, quanto mais fisicamente ativo, né, o sentar é o novo cigarro, Uhum. mais o cara vai viver mais o cara vai ser produtivo, não vai ter absenteísmo. Cara, eu trabalhei muito tempo com qualidade de vida e ginástica laboral, Petrobras, ThyssenKrupp, principalmente aí em Minas. Cara, são poucos que são ativos. Agora, a galera, quando estoura a bomba, meu amigo. É a bomba pro financeiro, pro RH, pra família do caboclo, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma coisa que ainda é visto com um pouco de receio não, mas ressalva, né? Coisa de nerd, usar pulseirinha, para medir a qualidade do sono, para medir Sim. quantos passos, ainda é visto um pouco assim, mas cada vez eu vejo mais pessoas usando, mais pessoas até de uma idade um pouco mais avançada usando e sabendo, né? Ela acorda e vê no celular dela como foi a qualidade do sono, vê quanto que ela teve de sono profundo, ela vê quantos passos ela deu no dia, ainda que não exista uma meta específica, né? O pessoal fala de 10, de 15 mil passos, não existe muito sobre isso, mas a questão é, se você deu muitos passos, você estava ativo durante o dia, né? Eu fiz um vídeo recentemente no Instagram, eu coloquei, não adianta você fazer 1 hora de academia por dia, malhar, cansar muito e ficar o resto do dia sentado. Porque tem um estudo, se eu não me engano, da Austrália, que mostra que ficar 6 horas sentados anula 50 minutos de atividade física, em termos de benefício. Porque o tempo que você fica sentado, você não está oxigenando seu músculo, você está com a glicose mais alta, o músculo não está Sim. captando a glicose, então você vai ter que liberar mais insulina para baixar aquela glicose, né? Além de atrofia muscular mesmo por falta de estímulo. Então, Sim. o movimento ancestral, né, que o ser humano fazia antigamente não era... O homem das cavernas não ia lá, fazia 1 hora de atividade física intensa e ficava o resto do dia sentado na árvore lá. Ele Sim. ficava constantemente em movimento, né? É o que o pessoal das Blue Zones fazem, né? Blue Zone é um conceito polêmico, eu acho que depois a gente toca sobre ele. Tem Boa. algumas críticas às Blue Zones, mas todas as Blue Zones mostram que são pessoas que andam a pé, que elas sobem escada, morro, estão o tempo todo ali cuidando do jardim, fazendo uma atividade, né? E diferente da gente, fica o dia inteiro sentado, trabalhando, e daí vai uma academia e cansa. É claro que é ótimo, é claro que é ótimo Sim. na academia, é melhor do que não ir. Mas a gente tem que adicionar mais movimento natural no nosso corpo. Então a gente tem que criar situações para a gente, sei lá, já aconteceu de eu estar no consultório, entre um paciente ou outro, eu faço agachamento com o peso do próprio corpo, Sim. flexão, assim, Sim. morrendo de medo de Dá uma alguém abrir a ativada no porta e me corpo, ver né? lá fazendo flexão, achar que eu sou louco. Mas são coisas que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que adicionar esse movimento no nosso dia. E Já tem empresas desculpa, João. Tem algumas empresas no Vale do Silício que já estão adotando o DEC, situação em que a pessoa trabalha em pé. Aham, excelente. Trabalha em pé, trabalha com esteira. Inclusive, acho que é Work Desk ou Work Fit. E já existe. Tipo, Chama esteiras em que a pessoa está isso, trabalhando. standing desk. Isso. Eu vou te perguntar um negócio que me veio tempos atrás. Eu até cheguei a conversar com uma pessoa com um protótipo. E aí, esquecendo a questão espiritual, não sei o que, nada. Eu quero ver em termos técnicos médicos. O nosso corpo existe vibração e é possível medir a vibração nossa? Olha, esse é um tema muito polêmico, né? Porque Aham. muita gente leva Boa. essa questão Polêmica é bom. pro misticismo, né? Ah, não sei o que, quântica. Sim, sim. Mas é sabido há muitas Fato. décadas que o nosso corpo, que ocorrem reações quânticas dentro do nosso corpo, dentro das nossas células. Isso é uma questão física.
essas reações ocorrem ali porque Sim. existem microambientes celulares ali que favorecem alguns tipos de reações quânticas, mas é uma coisa muito difícil de mensurar, né? Mas isso já é sabido há algumas décadas. E quando a gente fala disso, de vibração, a gente fala em frequência, daí a gente já cai nessa questão de energia e matéria, né, que são duas coisas interrelacionadas, mas como uma matéria de estudo assim, muito sensível de estudar, muito pequena, a gente não tem ferramentas para estudar muito bem coisas quânticas, ainda mais em sistemas biológicos, né? A gente sabe Sim. pouco. E daí as pessoas já levam isso para um lado mais místico e já começa a especular em cima disso. Mas, para mim, claramente, as frequências, sejam elas frequências eletromagnéticas do ambiente, Wi-Fi, 3G, sejam outros tipos aí de vibrações que a gente não entende direito, eu acho que elas têm um efeito biológico, sim. Existe é uma área que chama biologia quântica, se eu não me engano, que estuda, assim, onde dentro da célula, dentro de organelas da nossa célula, se formam microambientes onde haveriam reações quânticas ali dentro. E nos neurônios acontece isso, em outras células que tem esqueci o nome da estrutura, é uma organela. Enfim, eu vou lembrar, depois eu falo. É uma pena, né? Não, não, eu falo assim, é que nem a questão da mitocôndria. A gente sabe que muitas pessoas vêm a mim e falam assim, eu queria melhorar minha energia, eu estou sentindo muito cansado, mas tantos processos químicos que a gente tem, né? E esses dias eu estava discutindo com um amigo meu que falou assim, cara, jejum, as pessoas não. E aí, claro, sempre entra nessas questões polêmicas espirituais que, cara, eu acho que tem hora que tem que deixar, tem que ter um equilíbrio nisso. E aí ele falou, pô, não tem que jejum faz mal pra saúde. Eu falei, cara, espera um pouquinho, vou te mostrar aqui. Olha o tanto, é uma ferramenta maravilhosa de limpeza do corpo celular. E aí eu fui mostrar e falei, cara, os nossos antepassados viviam como, eles comiam quando dava, então o corpo tinha que armazenar gordura. Então você começa a mostrar o dado e fala assim, olha, o jejum é uma ferramenta de performance, de produtividade, é o conceito básico. Quanto mais você come, principalmente mais alimentos inflamatórios, mais processos químico-físicos você vai ter e mais você vai envelhecer, cara. Entendeu? E isso é normal. É um processo de degeneração, né? E aí, pele, órgãos e pele, corpo, cabelo, enfim. Então, as pessoas precisam entender, mesmo do jeito de cada um, né? Cada um tem a sua crença, seu jeito de ver. Eu gosto muito do conceito biohacking nessa linha de entender o poder que a gente tem. A nossa máquina é algo moldado por uma lei da selva que a gente viveu muito tempo. Então a gente tem que saber se programar, reprogramar e realmente entender esse processo. Isso. E, cara, Uma pergunta, ah, desculpa. Mitocôndria. Teria como medir mitocôndria? Medir a qualidade da mitocôndria? Não tem, né, cara? olha, não. Ainda não. A gente mede indiretamente, né? Tem uma teoria que essa teoria propõe que toda doença começa na mitocôndria. Todo tipo de doença, seja um diabetes, seja um hipotireoidismo, seja o que for, ele começa em uma disfunção mitocondrial local. Então, ela propõe que naquele lugar onde a doença começou, no pâncreas, sei lá, no músculo, na tireoide, havia um déficit energético por déficit de mitocôndria. A mitocôndria não estava tão eficiente e, por falta de energia, isso desencadeia uma transcrição de uma série de genes, uma série de adaptações ali locais para tentar corrigir aquilo que no longo prazo leva a uma doença, né? É uma teoria bem legal, assim, ela faz bastante Legal. sentido. Eu não sei se a gente pode generalizar que todas as doenças têm essa origem mitocondrial, né? Quando se fala de todas as doenças, é todas mesmo. Um vírus tem, ele entra ali na célula, afeta tudo ali dentro e afeta a mitocôndria. A teoria parte desse princípio. Legal. Assim, não sei, isso eu acho que não é tão relevante, porque no final das contas a gente tem que favorecer nossa mitocôndria de qualquer forma, né? Estando doente ou não, ela tem que Sim. estar funcionando. Então a gente tem que favorecer tudo aquilo que for favorecer a mitocôndria, a gente tem que fazer uso, seja o exercício físico, seja antioxidantes, seja
o complexo B, principalmente a niacinamida, né, que é o B3. Tudo isso que dá um boost mitocondrial, a gente precisa. E a gente não sabe quais efeitos as toxinas no ambiente, tudo no ambiente que nos seca, né, tem sobre as mitocôndrias, porque a gente vive num ambiente tóxico, infelizmente, né? A gente Sim. tem radiação eletromagnética que envolve os nossos canais de cálcio, os canais celulares dependentes de voltagem, que geralmente são canais de cálcio. A gente tem coisa na água que a gente bebe que a gente não sabe, né? Desde os microplásticos que você falou até outras substâncias aqui que eu não sei se fazem bem ou não sei se, né? Às vezes ela não vai me matar, mas está ali aos poucos debilitando minha mitocôndria. Micotoxinas, a gente sabe que demais. Isso comprovadamente afeta a mitocôndria. Então, você compra um produto ali a granel e se tiver fungo, vai ter micotoxina. Um café Pois que não for de qualidade vai ter micotoxina, que isso vai afetar a mitocôndria. Poluentes do ambiente. Às vezes você está inalando ali alguma coisa que vai diminuir a eficiência da sua mitocôndria também. Seja porque é uma substância que vai lá diretamente na mitocôndria, ou seja porque o ar está com muito monóxido de carbono e isso vai diminuir o oxigênio disponível para a sua célula. Com menos oxigênio, a mitocôndria funcionaria menos. Assim, são muitas coisas que a gente tem que entender, né? O mundo mudou muito e as doenças que a gente tem hoje no mundo são doenças do mundo moderno, são doenças de 200 anos para cá, né? sim. E daí a gente tem que ver o que Sim. está causando essa doença. É alimentação, é sedentarismo, é o ambiente, é tudo. Eu acho que de tudo que você falou, tudo um pouco, mas eu lembro que eu discutia uma questão, assim, na época que eu trabalhava muito com personal, com treinamento físico, e eu fiz a seguinte questão. Eu trabalhava e tinha um amigo meu que eu treinava ele, que ele é de TI, por isso que eu comecei a fazer essas conexões. Quem é de TI sabe por que o vírus surgiu. O vírus surgiu do computador, os vírus do computador, de certa forma, para dar trabalho para os desenvolvedores. Imagina se não tivesse o vírus de computador, ninguém ia precisar limpar, ninguém ia precisar nada, entendeu? Então, o que aconteceu? Veio essa demanda e a mesma coisa a questão do exercício. O exercício físico, ele veio nada mais do que algo para solucionar problemas e situações que, por exemplo, um alimento que talvez vai vir de uma forma que vai causar indiretamente obesidade, às vezes a questão de diabetes, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma visão um pouco parecida com o pessoal do vírus. Eu falo assim, pô, beleza, é ruim, mas se não tivesse essa produção em massa de alimento, a gente não conseguiríamos alimentar tanto a população mundial, sabe? Então, meio que um efeito rebote, talvez, um efeito remédio tem dessas coisas, desculpa, eu perdi a palavra. Colateral. É tipo assim, vamos produzir alimento. Oi? Efeito colateral. Efeito colateral. Isso, efeito colateral. Vamos produzir alimento para o mundo inteiro. Vamos, mas nós vamos ter que fazer transgênico, nós vamos ter que produzir mais, colocar outros produtos, coisa que não é legal para a saúde. Ah, mas vai alimentar todo mundo. Tanto que hoje, você vai, por exemplo, hoje o que é mais barato? Margarina ou manteiga? Margarina. Margarina. E margarina é saudável? Nem fudendo. Agora me diz quem não tem condição de comprar uma manteiga de qualidade, pasto e tal. Então a gente cria, por isso que eu falei, é um efeito colateral disso. Com certeza. Ô, Thiago, e com relação aos dispositivos vestíveis, né, wearables, você usa algum? Pulseira, relógio? Então, nesse exato momento, a minha pulseira está aí em Minas, porque eu tenho uma empresa que eu faço algumas tutorias, que é o Loop, e eles têm uma pulseira, um wearable, que faz medição de tudo que eu estava falando, pressão arterial, a saturação de oxigênio no sangue, frequência. Então, assim, eu uso esse wearable e eu também uso um outro wearable relacionado à frequência cardíaca, o heart rate, né? Que é da questão de estresse. O próprio
O próprio Rodrigo, ele tem muitos wearables, eu não, eu uso muito mais a minha mensuração, a minha intuição. Gostaria muito de duas coisas que eu pretendo fazer, que eu acho que é muito eficiente para quem está escutando. Ah, beleza, não tenho wearable, mas se eu tivesse que investir em algo, eu investiria na genética do microbioma. Existem startups grandes nos Estados Unidos que você consegue. Inclusive aqui no Brasil também tem um movimento sendo feito para entender a minha microbiota, que a microbiota tem a ver com serotonina, felicidade, enfim. E o outro ponto seria a questão dos meus genes, né? Que é outra empresa, 23andMe, a Origin. Hoje no Brasil, acho que se eu não me engano, em Minas tem a Hermes Pardini, que tem um teste genético fitness, mas eu queria para mim todo, eu queria tipo assim, ver todas as minhas possíveis expressões gênicas, que eu vejo que isso vai ser o futuro do plano de saúde. Wearable de monitoramento e teste genético antes, para o cara já saber, ó, você tem uma expressão gênica de câncer tal, você tem uma expressão gênica de hipertensão. Ou seja, evite isso. Facilita o trabalho de todo mundo. E o custo. Eu acho que o teste genético é obrigatório para todo mundo. Eu acho que daqui a uns 5 anos já vai estar. O primeiro genoma, 20 anos atrás, acessível. Custou $1 milhão, eu acho, ou 1 bilhão, sei lá, foi muito caro. E hoje custa menos de $100 pra você fazer o genoma inteiro, de qualquer um. É a lei de Carson. Então, é a lei de Carson. A gente conhecendo nosso genoma, a gente vai saber, ó, você tem um gene aqui que ele não está expresso, mas se ele expressar, vai aumentar a sua chance disso. Você tem uma tendência um pouco maior de ter um Alzheimer. Então, você já começa a tomar ômega 3 e fazer as medidas aí cedo. Então, isso assim, isso vai dar, uma visão geral da nossa biologia que a gente nunca teve. Vai ser muito legal. E aquilo, você vai jogar no computador, o computador já vai fazer a leitura daqueles 23 mil genes ali e já vai te dar o que é mais importante, né? No Brasil, tem também a biogenética faz isso. Tem o Dr. Pedro Chestart, que chama Life Lab, a empresa dele que faz isso também, faz análise gene por gene e te manda ali um relatório personalizado, é bem legal. E com relação aos vestíveis, né, relógio, pulseira, o que eu acho mais legal, que eu não tenho, mas que eu gostaria de ter, é o anel, Oura Ring, né? Esse aí, para quem está ouvindo, é uma coisa que eles ainda não enviam para o Brasil, é uma empresa lá da Finlândia, né? Mas que o Rodrigo tem, o Oura Ring, que é um anel que você põe no dedo, e esse anel mede sua temperatura, mede sua frequência cardíaca, mede a variação da frequência cardíaca, mede quantos passos você deu, mede a qualidade do sono, mede uma infinidade de coisas. E está sendo usado no combate do coronavírus. Alguns voluntários estão usando o Oura Ring, que está medindo tudo isso 24 horas por dia e mandando para o seu celular. E daí esses voluntários, se eles tiverem algum sintoma de coronavírus, eles vão avisar o pessoal do Oura Ring e daí eles vão analisar, ó, você começou a sentir o sintoma na terça-feira, mas no sábado a sua frequência cardíaca já estava um pouco diferente, a sua temperatura já estava um pouco alta, você não percebeu. Então, assim, já está sendo usado até para isso. Mas é um dispositivo super legal, assim, ele é super bem feito, ele tem uma inteligência artificial bem legal. Eu queria ter comprado, eles não enviam para o Brasil. Uma vez eu viajei para o exterior, eu fui lá para Inglaterra, encontrei a Sarah lá, né? E eu pensei que eu ia chegar lá na Inglaterra e ia conseguir comprar. E não foi, porque é um anel muito personalizado, ele leva algumas semanas para ficar pronto. Mas eu acho que é uma coisa assim, que daqui a pouco a gente vai estar usando esse anel todo mundo vai ter feito teste genético, todo mundo vai saber como está a microbiota, né? Quais bactérias você tem no intestino, quais que você tem que estimular. Eu comi uma pizza esse final de semana e eu comi muito, assim, como eu já não comi faz tempo, né? Que eu evito carboidrato. E é impressionante como que eu estava intolerante ao glúten. No dia seguinte eu passei mal, da minha barriga ficar ruim mesmo, por causa do excesso de glúten. Talvez se eu tivesse comido 1, 2 fatias, não. Mas eu comi 6, então, né? Com certeza isso afetou a minha microbiota ali. Mas aqui, a Luciana está perguntando o nome do anel. É Oura. Oura. Eu vou escrever ele aqui. Oura Ring. Mas teve umas perguntas aqui, Thiago. Vamos dar uma olhada nela, porque daqui a pouco a live termina, né? Daqui a 10 minutos, se eu não me engano. Isso, exatamente. Mas... tem uma pergunta aqui sobre manipulação genética.
Manipulação do DNA. O... Pô, eu gosto muito desse assunto. É até polêmico, inclusive. É Eu tenho uma polêmica, é. amiga que é a Isis, que ela faz CRISPR, que é a técnica genética, técnica de edição genética do nosso DNA. E, tipo, aqui no Brasil tem algumas polêmicas que não chegaram, né, João? Uhum, O chip na mão, tem algumas pessoas que têm chip, mas não tem utilidade, no meu ver, para a saúde sim. quase nenhuma, é muito hype, Uhum. tá? É minha opinião. Se eu quisesse aparecer nas redes sociais e tal, talvez eu teria, mas eu não é meu objetivo. Mas talvez no futuro vai ser uma ferramenta. A questão do CRISPR é uma técnica de edição genética, então, se a gente já. Gente, é questão de tempo essas discussões. A gente já faz isso com os alimentos. Uhum. Então, necessariamente, por uma questão estética humana, em algum momento, isso vai ter mercado. Não, não, eu não sou hipócrita de dizer que não, porque tem algumas pessoas que vão querer ter essa seleção. Então é algo inevitável. Já existe pessoas fazendo, inclusive eu postei no meu Instagram o vídeo. Se eu não postei, eu vou postar, mas o vídeo do médico chinês que alega ter feito duas crianças resistentes de HIV e algumas doenças lá pelo CRISPR. Aí você vai falar que é mentira? Não sei. É. E eu acho que o legal é pensar nessas técnicas de edição genética para fins de curar a doença, né? Sim, Você conseguir ali na sua célula e dentro daquela célula ali que tem um gene que vai predispor ela. Quando a gente fala célula, é o corpo inteiro, né? A ter, sei lá, um câncer de tireoide. E daí você identifica aqueles genes, e daí você consegue ir em todas as células da sua tireoide e mudar aquele gene, inativar ele ou mudar, corrigir a mutação, isso, né? isso. E isso é feito através de vírus. É muito legal, cara. Isso daí é feito através de, principalmente adenovírus, né? Que a gente fala de vírus como se fosse uma coisa ruim. Mas a gente tem vários vírus no nosso corpo desde quando a gente nasceu. Sim, E eles estão ali dormindo, ou então sim, eles não fazem mal, né? Inclusive é o vírus inteligente. O vírus que mata o hospedeiro, ele morre junto, né? Mas a gente tem vários vírus que se integraram ali ao nosso DNA, ao nosso corpo, e sim, uma grande parte deles não fazem mal, né? Alguns, como o HPV, causa câncer de colo de útero, mas alguns não fazem nenhum mal. E daí o que os pesquisadores fazem? Eles descobrem quais são esses vírus bonzinhos, né? Esses vírus que entram na nossa célula, têm capacidade de mudar o nosso DNA, mas sem causar uma mutação deletéria. E daí eles pegam esses vírus e editam esse vírus. Ó, fala assim, vírus, entra dentro daquela célula e troca essa sequência de DNA aqui por essa outra. E daí o vírus vai lá como se fosse um robô microscópico, né, um nanorobô. Ele vai ali e conserta o seu DNA que está com a mutação em todas as células do corpo em que aquele vírus conseguir entrar. E daí você corrigiria um câncer, por exemplo, uma propensão a um câncer. Então, assim, são coisas meio loucas, né? sim, Mas é muito sensível, porque uma alteração genética errada ali que o vírus fez, ela tende a ser deletéria, né? Se você aleatoriamente tirar uma, sim, uma base de qualquer gene seu, a chance disso dar errado é muito maior do que a chance disso trazer um benefício, né? Porque a gente está falando de um exato, gene que já está rodando redondinho ali, que já está perfeito, milhões de anos de evolução, mas sim. é o futuro também, a gente editar o DNA. É a questão da imortalidade, eu gosto de usar o termo, é transvestido de longevidade, sabe? A gente não chegou na imortalidade ainda, mas há um desejo humano por viver mais e mais com qualidade, que nem você falou, Uhum. e a gente cria vários desafios aí durante esse processo de sistemas que não vão suportar. Cara, é um assunto para outra live. Eu acho que como hoje essa questão de rastrear dados, é até um recado que eu queria dar para a galera que está escutando, pessoal. Tudo que vocês fizerem, emoções, supressões, passe a ver como seu dado. Vou dormir 8 horas. Por exemplo, eu sou contra o 5 AM para quem dorme 1 da manhã, acorda 5 e meia, cara. Isso para a saúde é muito pesado, mas existe toda uma linha de dados, então passe a tudo que você for fazer, hidratação, exercício, alimentação. Cara, que nem você falou, saiu um pouco da rotina, mas eu sabia o que eu fiz, eu estava ciente o tempo todo, eu paguei o preço, que é assim que funciona. Então, assim, saibam que existe uma linha de dados e que se você
tiver um início de gerenciamento de estresse lá e não resolver, esse dado vai só aumentar até chegar a um ponto que você vai precisar de um operatório, de um pronto-socorro, e aí vai ser um problema não só para você, para sua família, para a empresa. Então, assim, comece desde já, tipo, preventivamente, que nem a gente está falando aqui, agindo de uma forma mais preventiva, qual dado que eu vou colocar, e principalmente uma questão que até eu me questionei esses dias e eu vi que faz sentido, supressão, gente. Muito cuidado com sociedade, religiões, algumas, não todas, tá? Acho que tudo é harmonizado. Sociedade, governo e religiões. Não deixe que suprime suas verdades, entende? Suas necessidades, porque isso pode ser muito prejudicial. Muitos distúrbios emocionais, saúde mental tem a ver com isso. Só minha dica final aí, porque eu gosto demais desse tema. Eu acho que sim. Eu acho que o governo, principalmente, a gente tem uma mentalidade de achar que o governo é perfeito, que o governo vai prover tudo, que o governo... Na verdade, Pô, nenhum governo é mais eficaz do que o governo que você tem sobre você mesmo e só isso, né? exato. Quando se trata desse assunto, eu sou bem libertário, assim. Eu acho que o governo é, um, Também. é uma coisa que a gente tem que pensar em como acabar com o governo. Não para virar uma anarquia, mas o dia que a gente não precisar de governo significa que a Mas gente algo evoluiu fundamental. bastante. Acho que a humanidade tinha que Sim, ter... Não, porque o que acontece hoje é o seguinte, as pessoas se acomodam com o governo. Ah, o governo provê, o governo isso. é aquele Papai Noel, né? Na verdade, eu acho que não. A gente tem que estar pensando, tipo, a cada momento, como que a gente pode deixar o governo menor até que ele se faz desnecessário, né? O dia que a gente chegar nesse ponto é porque a gente chegou num ponto de evolução social, assim, da humanidade e, né, pô, você não precisar mais de governo, você não precisar mais de uma opressão ali para, né, para ditar lei, para fazer isso. Sim. Mas enfim, acho que é isso. Perfeito. Já deve estar quase na hora, então Já, se cair o pessoal já está já sabendo, está né? quase. O Luiz, eu não sei se ele falou de mim ou de você que ele colocou doutor. Eu não sou doutor. Mas, Luiz, eu ainda não tenho podcast, vou fazer, mas segue o do podcast do João, tá? O João tem um podcast muito legal. Então, assim, não sei se é seguidor meu ou do João, provavelmente seu, viu, João? Então, Não, mas marketing aí de podcast. Mas, cara, obrigado, velho. Valeu pela presença aí. valeu. Cara, Foi temos que ótimo. fazer muitos conteúdos, viu? E vamos aproveitar e divulgar, né? A gente vai fazer começar a divulgar Isso, o perfil ali, né? O Biohacking Brasil. isso. Então, quem ainda não segue, procure no Google, no Instagram. É biohacking.brasil. E a gente vai começar a Isso. postar mais conteúdo lá só sobre esse tema, sobre biohacking, né? Então, vamos dar uma movimentada nessa comunidade de biohacking no Brasil também. Sigam o perfil biohacking.brasil. Só corrigir aqui. E é isso, galera. Valeu, João. Obrigado a Valeu, todos que estiveram aqui com a gente. isso aí. Sigam lá as nossas redes sociais e o conteúdo. Beleza? Um abraço, gente. Valeu, João. Falou, Obrigado. Thiago. Valeu. Um abraço. Tchau. Valeu. Valeu. Tchau.